amigos. A gente está hoje aqui dando sequência às nossas séries de entrevistas com o secretário e pré-candidato ao governo do estado, Rui Costa. Dá uma boa tarde para você. E já começar falando um pouco sobre a parte de programa de governo que está sendo desenhado. É mais fácil iniciar um programa de governo estando no governo, né? Olha, eu diria que estar no governo, você abre a possibilidade de analisar tudo o que foi feito, fazer um balanço e, em cima do pavimento feito, projetar a nova Bahia, a Bahia do sonho dos baianos. É isso que está sendo feito, repensar e pensar a partir da base feita pelo governador Jacques Wagner. Eu não diria que é mais ou menos difícil, é uma experiência inédita e nós estamos fazendo isso de forma participativa. Nós queremos, até do ponto de vista pedagógico, eu diria que as regiões do estado, os segmentos, e cada cidadão, na verdade, hoje ele quer ser ator, ele não quer só estar na arquibancada, ele quer ser ator principal, ele quer ser ouvido, ele quer dar a sua opinião, ele quer ver a sua ideia ser debatida, ser analisada. É isso que nós estamos fazendo nesse momento, ouvindo a opinião de todos e com certeza nós faremos um processo denso, maduro e que o estado inteiro vai participar através de, seja militâncias partidárias de vários partidos, sejam pessoas, e nós temos tido presença nas reuniões de pessoas que não têm filiação partidária alguma, que querem apenas dar a sua contribuição para a sua região, para o seu estado. Esse modelo de participativo, de construção participativa, ele vem se incrementando a partir das conferências, a partir das discussões. Hoje a gente pode dizer que a política de Estado na Bahia, com a implementação das conferências, ela funciona dessa forma mais participativa mesmo? Eu acho e considero que esse é o momento de consolidação, de consolidar a participação do cidadão. O cidadão, ele quer ter voz. A partir do governo Jacques Wagner, nós fizemos conferências para todas as áreas de governo, com ampla participação. Eu mesmo conduzi o primeiro PPA, Programa Plurianual, de forma participativa. Nós tivemos a participação de 40 mil pessoas em todo o estado, o que prova a vontade das pessoas, do cidadão comum, querer opinar sobre o destino do seu estado. Por outro lado, quando aquelas políticas que são discutidas ali não são implementadas, a cobrança é maior, né? Mas isso é bom porque você vincula o voto cada vez mais a programa de governo, a propostas, e não a outras questões que já foram vinculadas no passado e que não ajudaram o Brasil, nem o estado da Bahia. Então eu acho que o voto tem que estar cada vez mais vinculado às propostas e aos planos de governo. Isso faz bem para o país, faz bem para o estado. Quando o nome do senhor foi anunciado, houve alguma resistência, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O senhor considera que essas arestas já foram completamente apuradas? Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos fazendo as reuniões, inclusive com a participação do Gabriele, que concorreu, do Luiz Caetano, do Walter Pinheiro. E essa é uma característica do Partido dos Trabalhadores. É um partido que debate muito, há muita discussão, às vezes muita disputa, mas quando se toma uma decisão, todos partem unidos, e isso que está acontecendo agora no estado, e essa união tem propiciado uma participação muito ativa nessa caminhada. Perfeito. Rui, hoje como é que está o diálogo dentro da base? A gente tem, quantos partidos já declararam apoio? 9 partidos. 9 partidos. PP e PDT disputam aí, não tem como a gente fugir, a gente volta e meio, provavelmente a resposta não será conclusiva novamente, mas existe um prazo para isso ser dado, para acabar essa agonia, para cada um saber o que vai fazer da vida, se vai se disputar a Assembleia, se vai disputar a Câmara, se vai para o TCE, se vai para onde vai, o que vai fazer. E como é que está a conversa para harmonizar mesmo, que de fato que é o que interessa, para a base manter-se unida? Olha, nós combinamos um prazo. O prazo é a primeira semana após o Carnaval. Então o Carnaval acaba quarta-feira de cinza. Na semana seguinte é o prazo final nosso, que nós combinamos com todas as lideranças para que possamos anunciar ou de forma unitária, consensual, ou o governador arbitra e faz a indicação a partir de critérios definidos
definidos por ele e pelas direções partidárias. Quais são esses critérios? Os critérios serão muitos, eu posso citar aqui alguns, os mais objetivos. Você tem tamanho, tempo de televisão, tamanho de bancada estadual, tamanho de bancada federal, número de prefeitos e prefeitas, capacidade do candidato ampliar para outros partidos, opinião também dos outros partidos políticos, enfim, é um somatório de critérios e que o governador vai se balizar se até lá não houver a chegada de um acordo. Como o senhor vê a possibilidade do PP sair da base caso o nome de Marcelo Nilo seja indicado para ser vice? Olha, eu não acredito na possibilidade de divergência com saída de partidos da base. Todos estão legitimamente e corretamente lutando pelo aquilo que acreditam. Então, tanto o PP como o PDT entendem e têm legitimidade para isso, os dois partidos, de que merecem um lugar na chapa na condição de vice-governador. Eu tenho absoluta confiança e convicção que os dois partidos, tanto o PP como o PDT, colocam em primeiro lugar a aliança política e o projeto político em curso. E eu tenho certeza que nenhum dos dois vai sair da aliança, vai sair do projeto por conta de eventualmente não ser indicado para vice. Você teve uma participação incisiva, importante, no começo do primeiro governo Wagner na Serim, né? E muito se critica a política de trazer, de atração de novos parceiros, de aliados, de combinar o jogo, de fazer algo que amplie as bases. Como manter, qual é o desafio nesse próximo gestão, caso haja uma nova gestão, de manter essa linha matriz, de não perder os princípios que norteiam o PT, e que essa foi uma discussão bastante travada dentro do próprio processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Com tanta gente, com tanta influência, manter um governo que mantenha uma linha progressista. Olha, a ampliação não tem problema, desde que você mantenha seus valores, seus princípios e o lugar onde você pretende chegar. Nós queremos construir uma Bahia de oportunidades, uma Bahia de inclusão social, uma Bahia que todos nós possamos nos orgulhar dos seus indicadores sociais. E nós estamos ainda construindo essa Bahia. Não chegamos lá ainda e, portanto, os indicadores, as condições de vida do povo baiano e brasileiro melhoraram muito nos últimos 11 anos. 40 milhões de pessoas deixaram a condição de extrema pobreza. Aqui na Bahia, 3 milhões e meio de baianos deixaram a condição de extremamente pobres. Então isso nos orgulha, nos alegra e nos entusiasma a continuar trabalhando. Nós fizemos isso tudo até aqui com a parceria e com a ajuda de diversos partidos e de diversas forças políticas que no passado não estavam conosco. Eu acho que a sabedoria é essa, é juntar pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Eu acredito muito e eu gosto, para facilitar o entendimento da população, sempre comparar com o futebol. No futebol você tem pessoas com características diferentes. Se você montar um time de 11 goleiros, dificilmente esse time vai ganhar uma partida. Também se montar de 11 centroavantes, também dificilmente vai ganhar uma partida. Então, um bom time é aquele que é formado por jogadores de características diferentes, mas com um único objetivo, de vencer. E, portanto, é este o objetivo que nós vamos buscar manter no governo. Se nós permitirmos que as vaidades pessoais ou partidárias tomem o primeiro plano, aí a derrota é certa. Eu cito como exemplo a seleção das que eu vi jogar no Brasil, foi a de 82. Na minha opinião, a melhor seleção, a seleção que tinha um futebol mais bonito. No entanto, perdeu a Copa. E perdeu porque cada jogador quis ser uma estrela solitária. A vaidade, eu diria, que tomou conta de cada jogador individualmente e abandonou-se a ação coletiva em campo e preferiu-se dar cena à ação individual. Isso levou o Brasil à derrota e isso levaria qualquer projeto político, na minha opinião, à derrota. Então, a essência é você manter a convicção de que só coletivamente, só como um projeto coletivo, mantendo o rumo, mantendo o prumo, é que nós chegaremos lá.
Qual o limite da ética nessa política de atração? Porque, assim, o deputado Lúcio Vieira Lima concedeu uma entrevista pra gente em que ele acusa o Partido dos Trabalhadores de atrair de forma não muito ética, de trazer prefeitos do PMDB, trazer prefeitos de outro partido de uma maneira questionável do ponto de vista moral e ético mesmo. Queria saber aonde fica o fio, como é que conduz isso? Para que não... Olha, a conduta primeira é de honestidade, de sinceridade com as pessoas e que as ações de governo estejam pautadas em melhorar a vida do povo baiano. Esses são os elementos, na minha opinião, que estruturam qualquer relação política. Então, se um prefeito, um deputado quer estabelecer uma relação política, você vai estabelecer em ações que visem melhorar a vida do povo. Então, se no passado alguém já fez, chegava um prefeito dizendo, não, tudo bem, eu voto em você se você fizer a estrada da minha fazenda, vou colocar a energia da minha casa, ou você pavimentar a minha rua. Então, isso não é uma aliança que se baseie no interesse público. Mas se um prefeito pede uma obra para um bairro pobre da sua cidade, se um deputado faz reivindicações para as suas bases, mas vai atender a população mais carente, isso é legítimo e isso faz parte do jogo da política. O que, na minha opinião, foge à regra é quando você, para atrair algum aliado, você transforma a ação pública, ação que devia ser para os mais carentes, numa ação para benefício pessoal de quem está fazendo o apoio político. Dos pré-candidatos, o senhor é o único que não disputou ainda uma eleição majoritária. O senhor acredita que, de certa forma, o fato de ser desconhecido do grande público pode ser uma vantagem nessas próximas eleições? Eu acredito que isso é uma vantagem, porque você vai ter oportunidade, e eu vou ter oportunidade de mostrar do jeito que eu sou, do jeito que eu penso e o que eu quero fazer para os baianos e para as baianas. É evidente que em cima de um projeto que o governador Jacques Wagner pavimentou. Então eu diria que eu considero isso como uma vantagem, porque a população dá cada vez sinais mais claros que querem fazer, a população deseja fazer uma renovação na política, inclusive colocando para ser prefeito, governador, pessoas que até então nunca disputaram o cargo majoritário, ou pessoas que a população considera nova na política, para que haja um processo de modernização e renovação na política. Outra coisa que eu queria saber do senhor é que boa parte dos integrantes da oposição, eles, de uma certa forma, externaram um certo tipo de comemoração quando foi indicado o nome do senhor. Como é que a que o senhor atribui, como é que o senhor viu essa situação? Olha, eu diria que eu fico até feliz. Feliz como aquele time que vai entrar em campo e o adversário acha que já ganhou e está comemorando antes da partida começar. Todos nós que presenciamos quem se comporta assim está muito perto da derrota. Acho que a humildade, ela é sempre, em qualquer situação, em qualquer atividade humana, uma excelente companheira. Eu, desde guri, eu nasci num bairro muito pobre, lá na Liberdade, e aprendi desde cedo que qualquer ser humano, antes de tudo, ele precisa ter humildade. Não tem ser humano, nem o mais rico, nem o mais inteligente, que nunca tenha precisado ou que nunca vai precisar da ajuda de outras pessoas. Então, eu tenho muita humildade, eu vou entrar numa eleição, respeito, qualquer que seja o adversário da oposição, eu respeito muito, e até porque a decisão final cabe ao eleitor. No dia da eleição é que ele vai tomar a decisão final de quem vai votar. Até lá, ele pode ter uma intenção de voto, ele pode estar pensando em votar em alguém, mas até ele decide mesmo no dia que ele acorda, toma o seu café da manhã e se dirige à urna, e naquele momento é que ele toma a decisão última e derradeira, quem ele vai escolher para presidente, para governador, para deputado. Então, até esse momento, as pessoas estão refletindo, estão absorvendo as informações e tomando decisão. Quem acha que o eleitor já decidiu e, portanto, pode desprezar a vontade do eleitor, esse tem uma chance grande de perder. Por isso eu me mantenho com o pé no chão, com muita humildade, respeitando e dialogando com o eleitor até o dia da eleição,
para que a sua vontade prevaleça. Muito se fala de carisma. O senhor se considera um candidato carismático? E mais do que isso, o senhor acredita que isso de fato é preponderante, é determinante? Olha, eu tive uma vida de superação. Eu diria que, eu não sei se a palavra é carismático ou se Deus me protegeu até aqui, mas para quem nasceu numa encosta de Salvador, que às vezes de madrugada a mãe tinha que acordar os filhos com medo da encosta cair, morrer e soterrado, que muitas vezes não tinham o que comer. E eu ia pescar marisco lá no Maitá, não só eu, todas as crianças da rua, que quando não tinham o que comer, iam cortar palha de bananeira, amarrar no cordão, pegar um resto de carne no açougue e ir lá na praia de Humaitá pescar siri para poder trazer para casa, cozinhar e comer. E teve que batalhar para entrar na escola técnica, para ganhar uma profissão, para ir trabalhar no polo petroquímico. Ou seja, quem fez essa vida de superação, eu entendo que mais do que se afirmou. E com a ajuda de Deus, graças a Deus, até aqui eu fiz uma trajetória. Eu nunca tinha pensado até entrar na fábrica, de entrar na política, eu não fiz movimento estudantil. Eu diria que as condições me levaram a entrar no sindicato e fazer essa caminhada até aqui. A última eleição que eu disputei para vereador, fui o vereador mais votado do PT. Eu disputei para deputado federal em 2012 e fui o mais votado da coligação com 212 mil votos. Os fatos falam mais do que as versões. Eu prefiro ficar com os fatos e principalmente com o fato do dia 4 ou 5 de outubro, que virá, e eu espero até lá me apresentar ao povo baiano e que ganhe a confiança das pessoas e ganhando a eleição nesse dia. Aí o resto ficará por conta das versões e eu ficarei com o fato do dia da eleição. Um pouco para a gestão, secretário. O PT ele partiu para uma estratégia de duas frentes com o funcionalismo público. Pegar cada categoria, analisar seus planos de cargos e salários e desenvolver, e você tem também o reajuste que é anual. Linear. Mas ainda assim, há quem demonstre uma insatisfação grande dentro das categorias. Isso deixa uma impressão, para quem está de fora, de que falta a liga, né? Nós estamos fazendo e não está sendo reconhecido. Ou seria porque se esperava mais? O que está? Qual é o ruído aí nesse Olha, processo? eu diria, e posso afirmar, e os números com provas, aí não é opinião. Nenhum governador nos últimos 40 anos deu um aumento real para todas as categorias que o governador Jacques Wagner deu. Aumento real, eu estou falando de aumento além da inflação. Nós tivemos dois momentos. O primeiro momento, lá atrás, o momento inicial, no primeiro governo Jacques Wagner, foi o momento de fazer o reajuste geral, de melhorar as categorias que estavam muito embaixo. PM, todos os soldados estavam com salário abaixo do salário mínimo. Por exemplo, nem ticket de alimentação os policiais recebiam. Somente os policiais da capital recebiam ticket de alimentação. O delegado, por exemplo, era o pior salário do país. Então, o que nós fizemos? Nós primeiro nivelamos o geral. Demos um grande reajuste, que na época me parece que foi 22%, para trazer todo mundo para cima do salário mínimo. E as etapas seguintes foram de ajustar as diversas carreiras de Estado, PM, policial civil, professor, para deixar os salários parecidos com os 5 ou 6 maiores estados brasileiros. Então eu diria que todas as categorias hoje do Estado, eles ganham, a Bahia está colocada entre os 7 maiores salários do país. Por que as pessoas ainda querem mais? É porque, como elas passaram muitos e muitos anos com salário comprimido, se criou uma expectativa grande de que haveria uma variação salarial ainda maior. Então, quando você tem expectativa que vai tomar 2 copos de vitamina e você só toma um, mesmo você estava sem nenhum, mas você fica na expectativa que você estava querendo 2. Então é legítimo, até porque os salários não são altos. Perfeito. Os salários ainda são baixos dos servidores, ou seja, um policial militar, um policial civil mereceria e merece ganhar mais. Uma professora da rede estadual merece ganhar mais.
nós temos um limite, que é o limite financeiro, e o segundo limite é da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu me lembro bem, em 2007, quando eu estava como secretário de Relações Institucionais, eu chamei os sindicatos numa reunião e disse: meu compromisso com vocês, o compromisso do governador Jacques Wagner é andar sempre no limite máximo do que a lei permite para pagamento de salários aos servidores. Quando o Wagner entrou, o salário, isso pode parecer técnico, mas é importante para o servidor entender. O governo do estado da Bahia gastava 42% da receita corrente líquida com salário de servidor, o total gasto. O limite máximo é 46%. O estado da Bahia gastava 42%. Qual foi o compromisso que eu fiz e o governador fez com os servidores? Nós vamos andar aqui, ó, na linha máxima que a lei permite o tempo todo. Ou seja, o máximo que a lei permitir que o estado pague, o estado pagará. E assim foi feito. O ano passado, por exemplo, nós fechamos o ano de 2013 com 45,6% do índice de receita corrente líquida, ou seja, no limite do que era possível fazer. Então esse é o compromisso que foi feito com os servidores e que foi na risca cumprido. Ou seja, todos os anos nós buscamos estar ali no limite máximo do que a lei permite. Mais do que isso, o governador teria suas contas rejeitadas e, portanto, seria condenado pelo Tribunal de Contas e também pela Justiça. Portanto, um governador não pode desrespeitar a lei, tem que cumprir a lei. Mas eu entendo que os servidores recuperaram bastante seu poder de compra, mas ainda precisamos melhorar a remuneração dos servidores. Eu diria que, em especial, as duas maiores categorias, professores e policiais, sejam militares ou civis, eles são muito merecedores de um salário melhor, mas isso é evidente, eu acho que tem que ser feito na medida que as receitas viabilizem. No caso dos professores, os próximos anos vai ser mais fácil, porque nós temos o dinheiro do royalties que vai entrar e 75% do royalties está vinculado à educação. Portanto, nós vamos melhorar a receita dos estados e dos municípios no item educação. E nós vamos poder, com esse dinheiro, pagar melhor os professores. O senhor falou de pontos positivos em relação ao funcionalismo. Eu queria saber, na avaliação do senhor, qual é o ponto mais frágil da administração estadual? Olha, eu não diria frágil da administração, eu diria hoje o ponto que preocupa mais o país inteiro e a Bahia também, que não é exceção, que é o item segurança pública, que é o item consumo e tráfico de drogas. Na Bahia e em todo o Brasil, os índices de violência, eles são altos. Não tem um estado brasileiro sequer que tenha índices aceitáveis do ponto de vista da segurança pública. Se pode discutir é quem está na frente ou quem está atrás, mas todos têm indicadores muito ruins de segurança quando você compara com outros países do mundo, países mais desenvolvidos. Então você tem países do mundo que só tem um homicídio no ano, ou às vezes tem que não tem homicídio nenhum. E aqui todos os estados brasileiros, governados por partidos diferentes, nós temos PSB em Pernambuco, os índices altíssimos, PSDB no Rio de Janeiro, o PMDB no Rio de Janeiro, PSDB em São Paulo, PT na Bahia. Portanto, todos os partidos governam os estados e todos os indicadores são muito ruins. Então eu diria que esse é o principal elemento que o país e os governadores têm que se preocupar para que nós possamos ter uma sociedade que cresça, que faça inclusão social, mas que seja uma sociedade de paz, em que todas as pessoas tenham tranquilidade, sossego, para sair na rua, caminhar na beira da praia, caminhar na praça. Esse é o grande desafio, na minha opinião, do país. Eu sou defensor de uma política nacional de segurança. Eu não acho que os estados devam resolver esse problema sozinhos. Eu defendo um Fundo Nacional de Segurança Pública, onde esse Fundo Nacional viabilize mais investimentos nos estados e também a criação de uma Força Nacional de Segurança. Porque aqui está aí, na verdade, é uma reunião de policiais dos estados.
Outros países no mundo têm, de fato, um contingente grande de Força Nacional de Segurança que ajuda em situações críticas de segurança pública, assim como eu entendo que nós devemos, de forma mais efetiva, impedir a entrada de drogas e armas no Brasil, porque as drogas e as armas entram no Brasil. Hoje nós temos armamento pesado, armamento que são usados por outros exércitos em outros países e que estão na mão dos bandidos. Pistolas, armas. Eu entendo que nós precisamos desarmar os bandidos, impedir que essas armas entrem e que possamos ter nessa questão das drogas, primeiro, assistência para os dependentes, assistência de saúde, assistência psicológica. Segundo, um combate firme e duro aos traficantes. E terceiro, impedir que essas drogas possam entrar no país. E eu entendo que essa não é só uma ação de governo. No meu entender, o Estado brasileiro, o Estado da Bahia, nós precisamos mobilizar as famílias, porque quem cuida de quem já entrou no caminho errado, no mundo do crime, é a polícia civil, militar ou o judiciário. Mas quem impede que novos jovens caiam no caminho errado são as famílias. Não é o governador, não é o deputado, não é o prefeito. É a família que acolhe o seu ente, que evita que o jovem caia no conto da sereia e que venha consumir drogas ou que entre no mundo do crime. Então, eu entendo que nós devemos fazer e devemos fazer uma grande mobilização do Estado brasileiro, dos estados, das prefeituras, ou seja, da imprensa, para fazer frente a esse grande mal, esse gafanhoto que vem prejudicando a sociedade brasileira. O senhor acredita que é preciso ampliar as discussões sobre as drogas também? Por exemplo, a exemplo do Uruguai, que se discute de a legalização ou não da maconha, e você ter algum tipo de ampliação desses debates? Olha, eu acho que precisa eliminar. Todo debate é bem-vindo. E esse, inclusive, de como se relacionar com entorpecentes, como a sociedade lidar com isso. Outros países do mundo, você falou do Uruguai, na Europa, como a Holanda, tem consumo permitido da maconha, por exemplo, restrito. O debate é válido, só que, na minha opinião, a situação é muito grave, que, paralelo ao debate, nós temos que tomar medidas urgentes de combate ao tráfico, até porque o que causa hoje esse grande mal à sociedade não são as drogas leves, não é a maconha, não é o álcool. O que está corroendo o tecido social é o crack e são os outros entorpecentes mais pesados, que deterioram, inclusive fisicamente, as pessoas em poucos meses. Às vezes, em poucos dias, você presencia uma pessoa que você viu que estava bem fisicamente, você vê a pessoa completamente esquelética, uma pessoa que não se reconhece mais. Então, eu diria que nós precisamos de um tratamento de choque, uma mobilização nacional em torno desse tema. A situação é muito grave. Cidades de 5 mil habitantes, que antes você nunca tinha ouvido falar de droga, você vê jovens dependentes, você vê jovem dormindo em praça, usuário de crack. E o pior de tudo, essa violência vai para dentro da casa, vai para dentro da família. Quantos assassinatos de pai, de mãe, de tio, que aí não tem polícia que resolva. A polícia não vai estar dentro da casa de cada pessoa. Isso você não vai resolver com policiamento. Então, filho, sobrinho, neto que rouba o parente para poder consumir droga ou agride a família em casa, isso não vai ser resolvido com segurança pública, porque você não vai ter um policial para cada residência. Então, isso se resolve com mobilização, com conscientização e, eu diria, com envolvimento da família, com religiosidade e com um grande meta, na minha opinião, de um país, que envolve também a imprensa. Eu acho que nós precisamos tratar isso como uma questão séria e eu diria que é uma grande epidemia hoje, essa questão das drogas no país. Na avaliação do senhor, os investimentos que estão sendo feitos em segurança pública na Bahia, especificamente na Bahia, estão dando o retorno esperado? Os indicadores melhoraram,
mas eu entendo que nós precisamos de um volume muito maior de investimento. Agora o governador Jacques Wagner contratou um empréstimo no Banco do Brasil de 600 milhões de reais. Vai construir presídios em várias regiões do país, vai construir novos distritos policiais, novas delegacias, novas viaturas, chamar mais policiais. Mas mesmo com esse investimento novo agora, eu ainda acho que é insuficiente. Por isso que eu defendo o Fundo Nacional de Segurança Pública. A Bahia precisaria ter agora pelo menos 40 mil policiais militares. Wagner recebeu com 26 mil. Contratou 12 mil, mas ficou um saldo líquido de 6 mil. Então hoje tem 32 mil, porque os outros se aposentaram, estão de licença. Então nós temos 32 mil policiais, mas nós precisamos ter 40 mil. Aí você poderia me perguntar, então por que não contrata mais 8? Porque, o que eu falei antes, o orçamento, as finanças e o limite da lei não permite. Mas se nós tivéssemos um aporte de um fundo nacional, nós resolveríamos esse problema e a Bahia, por exemplo, poderia ter hoje 40 mil policiais militares, o que aumentaria muito a presença em todas as cidades da Bahia do contingente policial, garantindo uma maior segurança para a população. O senhor fala do aporte que é necessário vir do governo federal, enfim, de um fundo nacional. Muito se discute hoje sobre a necessidade de se rever o Pacto Federativo, né? O senhor é deputado federal, licenciado, volta para lá agora em março. Eu queria saber como é que está esse debate, qual a sua opinião a respeito disso, já que visa administrar um Estado e está cada vez mais achatado todos os orçamentos, né, de estados e municípios principalmente. Olha, eu sou a favor de uma completa revisão do atual modelo de distribuição de recursos. Há, na minha opinião, uma concentração muito grande de recursos na União. Estados e municípios ficam com muito pouco recursos diante as suas necessidades, principalmente os estados e municípios do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Sul e Sudeste, como são estados mais ricos e municípios mais ricos, eles acabam se virando. No caso desses estados nordestinos do Norte e do Centro-Oeste, o aperto é muito grande. A Bahia hoje, em 2014, todo investimento que será feito na Bahia, 100% do investimento é com empréstimos. O recurso próprio basicamente é para manter a máquina funcionando. Então não é possível manter essa situação. Em 2011, que eu estava como deputado federal e agora, em abril, que eu vou voltar a estar, eu vou voltar a fazer pronunciamentos e defesa nas comissões do Congresso, no plenário do Congresso, a favor da mudança do Pacto Federativo. Eu entendo que nós precisamos distribuir melhor os recursos, até porque nós, com o avanço das políticas sociais, a partir de Lula, de Dilma, vou dar um exemplo para ficar mais claro o que eu quero dizer. Dilma está construindo algo em torno de 6 mil creches no país inteiro, o que eu acho uma medida extraordinária, porque a educação começa desde o guri bebê. Só que o governo federal está construindo a creche. Depois que ficar pronta, vai para a conta de quem? O prefeito é que vai ter que manter professores, cuidadores de criança, a alimentação, a manutenção do prédio, vigilante. Enfim, essa despesa corre por conta do município. E, portanto, quando você abre um CREAS, um CRAS, um posto de saúde, o governo federal ajudou, construiu quase 600 postos de saúde aqui no estado da Bahia. Ótimo construir, nós agradecemos. Mas um posto de saúde para funcionar custa em torno de 26 mil reais. O governo federal contribui com 9 mil reais. A diferença quem paga? O prefeito, a prefeita. Portanto, eu diria que é necessário, até pelo avanço das políticas sociais, reforçar o orçamento dos estados e municípios. Há quem defenda até que se inverta. O município constrói e vocês mantêm. O governo federal mantém. Eu, brincando, às vezes, eu negocio muito obras e ações do governo federal. Às vezes eu brinco quando vou conversar com eles, eu digo, faz o seguinte, o estado da Bahia constrói o hospital e vocês mantêm durante 10 anos. Porque o hospital, por exemplo, se um hospital custa 100, você gasta por ano para manter esse hospital funcionando 100. Exato.
Então você gasta, a grosso modo, um hospital. O que você gastou na obra e nos equipamentos, você gasta todo ano só em manter. Você tem que comprar remédio, tem que pagar salário de médicos, de enfermeiros, de todo mundo que trabalha no hospital e também tem que fazer manutenção. Ou seja, o custo de manutenção equivale a um hospital por ano. A gente entra em dois outros assuntos, Ricosta, que muito se fala nesse momento. Primeiro é o início das PPPs, né? Que é uma medida que vem dando certo, mas que tem alguns problemas no que tange a própria fiscalização. A necessidade de você ter um Estado já que não opera, que fiscalize, né? Que cobre os resultados, que tenha critérios para isso. Eu queria primeiro explorar essas partes, depois a gente entra na segunda. Olha, eu sou um adepto ao modelo PPP. A Bahia saiu na frente, primeiro com o emissário submarino, depois com o Hospital de Subúrbio e agora, por último, com a Fonte Nova. E em todos os três casos, são exemplos de sucesso e de bom resultado. Eu entendo que o Estado ele tem que ser provedor do serviço público. O Hospital do Subúrbio funciona muito bem, na minha opinião, e é atendimento gratuito para a população. O povo não paga nada para se internar no Hospital do Subúrbio. Isso eu acho que tem que ser garantido. O modelo de gestão ele não precisa ser fixo, engessado. Ele pode ser como é o Hospital Roberto Santos, como é o HGE, mas nós podemos ter outros, a exemplo do Hospital do Subúrbio. Então, eu sou adepto a esse modelo e entendo que você tem que desenvolver e aperfeiçoar os modelos de controle e de fiscalização para que isso funcione ainda melhor. Mas é um aprendizado. O que eu defendo que mude rapidamente é a lei de licitação no país, a 8666, que essa está superada, essa não serve ao interesse público, nem a quem faz a licitação e nem à população. Por quê? Porque ela está arcaica e ela prejudica muito os cofres públicos. Quais são os nuances dela? Eu vou dizer um exemplo agora. Nós licitamos uma barragem em Itabuna, Rio Colônia. Nós tivemos apenas uma empresa que entrou para disputar. Ela identificou ausências no projeto de custos que teriam para a obra. Ela poderia simplesmente não ter entrado e ter feito uma carta e dizer, olha, não vou entrar porque há tais fatores na obra. Simplesmente ela entrou, ganhou a licitação e iniciou a obra e paralisou e disse, ou você me dá esse reajuste no contrato ou eu não faço a obra. E nós estamos discutindo na justiça para poder licitar a obra de novo. Eu tive uma obra de Euclides da Cunha, de água, que nós ficamos parados 2 anos com a obra. 2 empresas disputando, uma empresa não tinha testados, ou seja, experiência em fazer aquela obra, a Embasa cancelou a participação daquela empresa, ela foi à justiça com base na lei 866, conseguiu se manter no processo licitatório e a obra ficou parada 2 anos em disputa judicial e o povo sem água durante 2 anos, o recurso na conta bancária e o Estado sem poder realizar a obra. Então, a lei precisa ser revista, primeiro, para dar mais garantia ao poder público, ou seja, uma empresa quando entrar e ganhar a licitação para fazer uma obra, ela tem que fazer a obra. E se ela não fizer, o poder público tem que ter condições de impedir que essa empresa dispute outras licitações. Então hoje nós temos várias empresas que abandonaram obras e que ficam conseguindo liminar da justiça para participar de mais obras, ou seja, aumenta o número de obras paralisadas. Se a gente entra num outro aspecto, que a oposição acusa muito o governo, na verdade são 2 também, das barragens, que não foi construída nenhuma barragem pelo governo Wagner, isso é uma acusação da oposição, uma denúncia que eles fazem, e a outra questão é de que não houve uma obra na gestão de Jacques Wagner que foi orçada, planejada, licitada e construída no tempo de contrato. Nenhuma das 2 informações é verdadeira. O governo Jacques Wagner já concluiu, já entregou 4 barragens. Uma delas, inclusive, em Múlogo do Morro, quem iniciou a obra foi Otto Alencar. Aqueles 9 meses que ele ficou lá na época que ele fez a transição para César Borges. Depois entrou o ex-governador, Paulo Souto, a obra ficou parada. Ficou parada esses anos todos. Wagner entrou, ou seja, a obra foi construída 4, 5 meses no período de Otto. Depois ficou paralisada. Wagner
praticamente começou essa obra, porque 3 meses, 4 meses de uma obra. Então, a obra está concluída. Não só ele fez a barragem de Mulugu do Morro, como ele construiu a adutora que levou água para a cidade, e os distritos e toda a região. Então, isso não é verdadeiro. Sobre prazos de obra... Quais são as outras barragens? Nós temos Barra do Choça, que foi construída ali de Brumado, que também foi concluída, e uma de Igaporã. Essa, nós concluímos a obra, mas essa barragem até hoje não pegou água. Essa estava, sei lá, 40% concluída. Nós concluímos, porque não ia deixar a obra inacabada, mas o projeto, o pessoal brinca, diz que se essa barragem vê água, sai correndo. Mas a barragem está concluída, então essas 4 barragens foram construídas no governo Jacques Wagner. Nós estamos em obra mais 2 barragens. Uma é essa que eu citei, do Rio Colônia, em Itabuna, e a barragem em Vitória da Conquista, do Rio Catolé. Uma barragem que a obra deve estar iniciando agora. E nós estamos já contratada, apenas esperando a autorização da Caixa Econômica para licitar uma barragem em Ceabra, uma barragem grande de mais ou menos 23 hectômetros, para abastecimento de água ali também da região. Sobre obras que conclusas dentro do prazo, isso também não é verdade. Eu posso citar o anel viário do aeroporto, que foi concluído absolutamente no prazo. Posso citar a obra de água de Irecê, que foi concluída em 7 meses, a obra completa, são 180 milhões de reais. Posso citar a obra de Guanambi, que foi construída em 6 meses, uma obra de 100 milhões de reais, que traz água de São Francisco até a região de Guanambi. E poderia aqui citar dezenas de outras, assim como existem outras obras que de fato atrasaram. E eu poderia citar aqui obras que a oposição, quando era governo, largou parada. Essa mesmo que eu citei de Mulugu do Morro, nós recebemos 4 anos paralisados. Obra de abastecimento de água. Eu posso citar, por exemplo, a água da adutora de Buritirama, que quando nós chegamos no governo, a obra estava paralisada. E eu poderia aqui citar dezenas de obras que eles deixaram paralisadas e que nós concluímos. Então, parte desses atrasos, seja no governo, eu não vou ser leviano e nem vou fazer politicagem, parte desses atrasos deles ou nossos tem a ver com esse modelo e com essa lei equivocada que eu falei de licitação da 866. O ex-ministro da Integração, que é do PMDB e possível candidato aqui na Bahia, ele tem várias obras paralisadas no Estado. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava conversando com o deputado Adolfo Menezes de Campo Formoso, uma obra de esgotamento sanitário que a Codevasf e o Ministério da Integração começou a construir e paralisou já no exercício de que ele era ministro. Assim como o esgotamento de Igaporã também ficou paralisado lá atrás quando ele era ministro. Então, esse não é um bom tema para a oposição pegar, porque eu poderia aqui listar dezenas de obras que eles começaram e paralisaram. Algumas, a situação está tão enrolada que até hoje não conseguiu desenrolar. Avaliando um pouco a política municipal em Salvador, queria saber como é que o senhor viu a votação do IPTU por parte da bancada do PT, porque 5 vereadores, se não me engano, 5 vereadores da bancada votaram a favor do projeto e agora se posicionam a favor da ação de constitucionalidade do projeto, para que seja vetado a cobrança do IPTU. Como é que você avalia, o que o senhor atribui a essa mudança de posição dos vereadores da bancada PT? Olha, eu não sei, é melhor assim, entrevistar os próprios vereadores para eles opinarem em que circunstâncias ou qual o entendimento que eles tiveram do projeto. Eu não tenho condições de avaliar a opinião deles naquele momento e a opinião deles agora. Eu posso dizer que quando eu fui vereador, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E todos os projetos que passaram na Câmara naquele período, eu fiz questão de fazer audiência pública, fiz questão de negociar os ajustes com o secretário de Finanças da época.
e propor as alterações, mesmo que eu fosse derrotado em plenário ou em votação na comissão. Mas eu propus e fiz emendas em vários projetos, fazendo adequação naquilo que me parecia ser mais justo, ser mais correto. Eu não sei como se deu o processo de convencimento deles à época, porque muitas vezes também você pode ter um entendimento, um convencimento, e que aquilo não ficou claro para você, você entendeu de forma diferente do que de fato era. Até porque essa questão tributária, ela não é trivial. Para uma pessoa que não se detenha a analisar com mais cuidado, ela não é trivial. Porque não se trata de dizer, é tanto de reajuste. O debate que está em curso não é só do índice de reajuste, é de valorização da base sobre o qual vai se aplicar o reajuste. Então, o que se mudou não é só o reajuste do IPTU. Se definiu novas bases de valorização dos imóveis. Então, o imóvel que estava, por exemplo, na categoria A, se passou para a categoria B e em cima dessa mudança se aplicou o reajuste. Aí me parece que dá um grande diferencial de valor que está gerando toda essa polêmica. Portanto, o assunto não é trivial e não é simples e talvez não tenha tido um entendimento claro de todos na hora da votação. O que eu acho que sempre o diálogo e a negociação é sempre um bom caminho para se corrigir eventuais erros que haja no projeto. O que eu tenho ouvido é de muitos moradores de bairros como Brotas, muitos até brincando, dizendo, eu vendo minha casa por esse valor que a prefeitura diz que vale. Vendo agora ainda dou desconto, porque a casa em tese ou o apartamento foi colocado num valor que não é o valor de mercado. É verdade, e eu mais uma vez eu não vou ser leviano, faz parte do meu perfil, a planta de valorização dos imóveis de Salvador já eram para ser revistas há anos. Eu me lembro que esse era um debate desde a época que Embaçaí era prefeito. Existia sempre a promessa da prefeitura contratar uma pesquisa que identificasse casa por casa, rua por rua, qual o valor daquelas casas. E você redefinir a planta com base nessa pesquisa. Isso já devia ter sido feito na cidade de Salvador, porque é verdade que alguns imóveis valem 5 milhões e a pessoa pagava IPTU equivalente a 500 mil. Mas também é verdade que o que foi feito, você estipulou IPTU em cima de valores acima do valor, e muito acima às vezes, do valor do imóvel. Portanto, o correto é fazer uma avaliação caso a caso. Situação idêntica nós verificamos recentemente na Embasa, quando se foi fazer um pente fino nas pessoas que pagavam tarifa social, porque a delimitação era pela rua ou pelo bairro. E se verificou que às vezes tinha naquela rua e naquele bairro que a maioria das casas eram pessoas de baixa renda, mas tinha 1, 2, 10 casas que eram pessoas de renda mais elevada, tinham até piscina em casa, com alto consumo de água, que tocavam água da piscina e essas pessoas pagavam tarifa social. Por quê? Porque o mapa que a Embasa trabalhava era por rua ou por região. A mesma coisa acontece na prefeitura. Então, como a cidade de Salvador é uma cidade que você tem situação muito diferentes, muito próximas, você tem casas boas, às vezes de ocupações populares, o Brotas é um exemplo disso. O Horto ali, muito valorizado, mas você tem apartamentos na entrada do Horto que não tem esse valor de mercado. Se você adotar toda essa rua aqui, tem esse valor, você vai penalizar e muito pessoas que moram em apartamentos simples, de quarto, sala, de 2 quartos, mas estão naquela rua onde os imóveis estão muito valorizados. Isso demonstra uma outra coisa, secretário, que vem angustiando os deputados. O senhor, como deputado, também se recorda, como vereador que foi. O tempo de trâmite nas casas legislativas dos projetos do Executivo ele é menor, ele é assodado. Isso impede um debate, um aprofundamento e a contribuição do parlamentar escanteando, inclusive, e desvalorizando, em parte, o trabalho dos parlamentares. Isso é uma queixa recorrente que nós ouvimos todos os dias da vereança e dos deputados. Acontece no governo do Estado e acontece. Como melhorar isso? Como ter mais tempo para fazer isso? Olha, é verdade isso. Eu falo isso não na condição de secretário, eu vou aqui me colocar na condição de deputado federal.
Eu digo sempre que espaço na política você não pede, você conquista. E você muitas vezes tem que fazer por merecer. O que leva às vezes o executivo, que eu já vivi os dois lados, eu já fui vereador, deputado federal e hoje sou secretário, então eu já tive nas duas pontas. O que leva o executivo às vezes a querer de forma assodada é a expectativa que aquele projeto vai tramitar durante muito tempo, se ele tiver o curso normal de tramitação. Então eu acho que nós tínhamos que encontrar um meio termo, ou seja, ter um prazo definido, que o projeto tivesse que ser votado, mas um prazo suficiente que permitisse aos parlamentares debater com a sociedade, com quem votou neles, prestar contas e até sugerir alterações que pudessem melhorar. Então, hoje nós vivemos nos dois extremos, com receio muitas vezes de que o projeto se alongue e não seja votado a tempo de provocar os efeitos para a população. O executivo pede urgência ou urgência urgentíssima em um projeto. Ou no caso do governo federal, emite medida provisória. E pelo outro lado, os parlamentares ficam sempre na reclamação de que os projetos chegam em cima da hora. O ideal seria definir prazos, nem longos nem curtos demais, que garantisse para o executivo a definição. Em 90 dias eu terei, ou 120 dias, esse projeto discutido e votado. Seja para ser aprovado, seja para ser rejeitado, mas ele vai ser votado em 120 dias, por exemplo. E 120 dias é um tempo razoável para fazer o debate. O que acontece às vezes que projetos que você não pede urgência, às vezes leva um ano, leva 2 anos tramitando. Na Câmara Federal, eu estava na comissão de Finanças, e tinha projeto que estava tramitando há 5 anos na Câmara Federal e não era votado. Ou seja, isso precisa ser resolvido. Acho que o Legislativo precisa cumprir o seu papel, mas também precisa, o país tem pressa, a população tem pressa em fazer com que as coisas aconteçam e, portanto, nós precisamos garantir o debate, mas também ter agilidade. Tem receio de que essa pressa, e aí a gente trazendo para um outro assunto, provoque aí o que virá? Vocês estão na expectativa das manifestações que provavelmente virão em junho? Como é que pretende lidar com isso? Como é que vai discutir? Como é que o senhor avalia essa? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é democrata não tem receio de manifestação. Pessoas como eu tive a vida inteira militância política e movimento social. Eu fiz muitas passeatas, muitas manifestações, fiz greves e, portanto, acho que isso faz parte da democracia. Eu lutei e enfrentei ainda na década de 80, que era o fim da ditadura para que nós tivéssemos o direito de qualquer cidadão de se manifestar. O problema não é a manifestação. O que eu acho que nós estamos vivendo no país alguns grupos, na minha opinião, estão se aproveitando de manifestações legítimas da população para fazer atos de violência, atos de quebra-quebra. Isso, na minha opinião, não é desejável, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o país. E isso, infelizmente, provoca situações como essa da morte do jornalista do Câmara da TV Bandeirante que nós assistimos. Acho que a vida humana, ela precisa ser respeitada acima de tudo. E o Estado precisa garantir o direito de quem quer se manifestar e o Estado precisa também garantir o direito de quem não quer se manifestar. Então, se alguém quer fazer algum protesto sobre qualquer coisa, o Estado brasileiro precisa garantir o direito dessas pessoas, a livre liberdade de expressão. Mas também se outro quer ir para o hospital, quer ir acompanhar sua mulher que está grávida para ter neném, quer ir assistir uma partida de futebol, um direito não é melhor nem pior do que o outro, são iguais. Então, os dois direitos têm que ser garantidos pelo Estado brasileiro, pelo Estado baiano. Esse é o entendimento que eu tenho. Portanto, eu não tenho receio de manifestações. Fica a minha opinião de que elas sejam sempre pacíficas, que elas sempre, se forem pacíficas, contribuirão para o aperfeiçoamento da democracia e para um país melhor.
Voltando um pouco no assunto que nós tínhamos tratado, que era o segundo ponto, né, lá atrás. O custeio também é ponto batido pela oposição. Dizem que o custeio da máquina pública, principalmente na Bahia, no governo federal, é muito alto. Por isso, falta, às vezes, recursos para você investir, para você aplicar em outras questões. Como é que você vê isso? É possível enxugar a máquina? A quantidade de secretarias, de fato, é muito grande, não atende? É possível ajustar? Enfim. De que forma? Olha, eu acho que o número de secretarias ou a estrutura de Estado deve ser do tamanho necessário a dar eficiência para as coisas acontecerem. Ela é isso hoje? Eu acho que ainda precisa de ajuste, e o governador tem essa opinião, eu também tenho essa opinião. Acho que ele precisa de ajuste no formato, na estrutura, e nós iremos fazer ajuste na estrutura de Estado. Agora, isso não combina com o discurso do custeio. E isso é bom ficar claro para a população. Porque o que se chama de custeio, se eu abro um hospital, eu vou ter que comprar alimentação para esse hospital, vou ter que comprar remédio, vou ter que pagar salário a médico e enfermeiro. Isso chama-se custeio. Isso é custeio. Então, se eu não abrir o hospital, eu não tenho custeio. Se eu abrir, eu tenho custeio. Se eu tenho uma escola, se eu abro uma creche, eu tenho que botar professor, comprar merenda para os guri, tenho que comprar material escolar. Isso tudo vou ter que pagar energia, vou ter que pagar água. Isso chama-se custeio. Então, você não ter custeio significa que você não está oferecendo nenhum serviço público. O custeio bom e o custeio que você pode... O custeio ruim é aquele que é desperdício. Exato. Então, se eu imprimo muita folha de papel e eu poderia fazer o mesmo serviço sem imprimir, eu estou jogando dinheiro fora. Cargos comissionados e redas... Se eu tenho cargos além do que é necessário para as coisas acontecerem, eu estou desperdiçando dinheiro. O senhor não acredita? O senhor acredita que essa não é uma realidade hoje do Estado? Eu diria que tem ajustes a fazer, mas Qual o tamanho desses ajustes? Olha, é difícil você precisar e só você contabilizando, botando a mão na massa. Eu diria que nós faremos ajuste na atual estrutura do Estado. Isso nós faremos. Agora, não é isso eu quero deixar muito claro, que vai resolver o problema de financiamento do Estado. Hoje, o drama, se você me perguntar qual é o maior problema de financiamento do Estado, chama-se Previdência dos Estados. A Bahia está botando esse ano, 2014, 2,5 bilhões para pagar salário de aposentado. Como é que deveria ter sido feito? Na verdade, deveria ter sido criado uma espécie de uma poupança, onde os outros governadores do passado iam depositando dinheiro nessa poupança. E hoje, você estaria tirando dinheiro dessa poupança para pagar os aposentados. Como é que é pago os aposentados hoje? Com a receita mensal que o Estado arrecada. Então, se, por exemplo, vamos supor uma situação catastrófica, que a receita do Estado esse mês fosse zero. O aposentado não recebe. Aposentado nem ativa não recebe. Então, isso é inadmissível. Então, salário de quem está na ativa é para pagar com a receita corrente. Salário de aposentado deveria ser pago com dinheiro de uma poupança ou de um fundo. Foi criado. O governador Jacques Wagner que criou agora um fundo, mas para os novos servidores. Então, quando esses se aposentarem no futuro, aí vai ter lá uma poupança do qual você vai poder retirar. Hoje não. Hoje quem está aposentado recebe, o Estado arrecada no mês, pega uma parte disso e paga o salário dos aposentados. Por isso que esse é um dos elementos que impedem uma maior evolução no reajuste dos servidores da ativa em função de comprometer boa parte da receita com o pagamento de aposentados. Para a gente caminhar para o final aí, secretário, ter o DEM hoje na administração da capital do Estado, motiva, faz andar, faz a máquina correr, acelera, preocupa, faz a ação, traz adrenalina? É como, comparando com o futebol de novo, se você tem um craque em campo, se você tem um jogador que pode substituir esse craque, faz o cabra correr mais em campo. Então eu diria que isso serve também de estímulo. E assim é a democracia, e é bom que seja assim.
por isso, você ter eleições até em tempos diferentes, isso motiva a todos a estar trabalhando cada mais e melhor pela população. Então, eu diria que a boa concorrência é a concorrência que o povo quer ver, é todo mundo trabalhando melhor para ver quem recebe mais aplausos da população. Conceitualmente, secretário, quais são as grandes diferenças hoje identificadas numa gestão do PT, no qual são os compromissos do PT com o compromisso hoje do DEM? Olha, eu diria que a grande mudança e a grande diferença é a prioridade no social, na inclusão social. Isso fez a diferença no país. Isso os outros não fizeram no passado. Para frente. Para frente é isso, é continuar o processo de inclusão social. Nós não resolvemos o problema. Exato. Nós ainda temos muitos analfabetos, nós ainda temos muitos jovens sem acesso à cultura, nós ainda temos muitos jovens sem acesso ao ensino superior ou ao ensino técnico. Portanto, nós não chegamos ao final da linha, nós ainda temos muita inclusão social a fazer. Eu diria que essa é a grande marca e a grande diferença. Como Lula resumiu, se no passado outros partidos diziam vamos esperar o bolo crescer para depois a gente dividir. Aí o povo reclamava, tenham paciência, vamos esperar o bolo crescer e a gente divide. Lula e o PT disseram o contrário. O bolo só vai crescer se a gente dividir. E isso deu resultado. Esse é o grande ensinamento do professor Luiz Inácio Lula da Silva, que ensinou o mundo inteiro que você dividindo, que você botando a maioria da população para consumir, para ter direitos, você garante o crescimento do país. Hoje, vou dar um exemplo aqui que, na minha opinião, é um fenômeno bonito de ver. A população mais pobre desse país sempre enxergou viajar de avião como um luxo. E as passagens de avião no passado eram muito caras. Por que eram muito caras? Porque poucos viajavam e viajavam muitas poltronas vazias, não era isso? Então o custo do avião decolar e viajar era pago por poucos passageiros que estavam no avião. Hoje os aviões só andam lotados. Se todas as cadeiras estão ocupadas, o preço da passagem cai. Por isso você acha passagem hoje de 120, 150, 200, 250, 300 reais, quando no passado era 1.000, 1.500 reais. Portanto, hoje me dá muita alegria ver, às vezes um trabalhador rural, às vezes uma empregada doméstica, uma pessoa mais simples entrando pela primeira vez no avião. Eu que viajo muito para Brasília, vejo muitas vezes as pessoas não conheciam nem a estrutura interna no avião, onde acendia a luz, como é que senta, onde era o banheiro. Então isso é bonito de ver, porque isso significa inclusão, significa oportunidade dessas pessoas irem visitar um pai, uma mãe, uma avó, um filho, e elas no passado tinham que viajar 40 horas, 50 horas de ônibus. Então eu diria que essa é a grande marca e essa é e continuará sendo por muito tempo a diferença do PT para o DEM, por exemplo, ou o PSDB. Faltando pouco menos de 8 meses para as eleições, queria que o senhor avaliasse o desempenho do seu nome nas pesquisas. Ainda é cedo, viu, para analisar desempenho de pesquisa, porque nós temos pesquisas de consumo interno que ainda apontam um grau de desconhecimento grande do meu nome. Você pode perguntar, mas você teve 200 mil votos. Uma coisa é eleição de deputado, outra coisa é eleição de governador. O que me deixa feliz é aonde eu sou conhecido, nas cidades onde eu fui votado, eu estou disparado na preferência do eleitorado. O que significa que quando as pessoas me conhecem, elas estão votando comigo. E isso me anima, porque na medida que em cada canto da Bahia, quando a população passar a me conhecer, fica a expectativa, o desejo de que elas passem a gostar e, portanto, e que isso se transforme em vontade e desejo de dar o voto e no dia da eleição isso se materializa. Eu não estou preocupado com pesquisa agora. Eu digo isso com muita tranquilidade, isso não é retórica de candidato, não. Até porque está muito cedo. Se você verificar quem é o prefeito de São Paulo hoje, quem é o prefeito de Belo Horizonte hoje, quem é o prefeito de Recife hoje, para ficar em 3 exemplos. Todos os 3, nessa mesma época do ano, estavam com índices muito baixos na pesquisa. Por quê? Porque nunca tinham sido candidatos e porque o povo não conhecia.
Quando o povo conheceu essas pessoas, o povo elegeu cada um deles prefeito das suas cidades. Então, o momento correto de você se preocupar com pesquisa, eu diria que é lá para final de agosto, quando você já tiver pelo menos 15 dias de programa eleitoral. Aí sim, esse é o momento de você acompanhar a pesquisa. Então, eu diria que a pesquisa começa a dar contornos do que é a vontade popular lá para o mês de setembro, após 15 dias de televisão e rádio. Secretário, nesse momento não é uma pesquisa, mas uma coisa só para a gente concluir mesmo, que já tomamos bastante seu tempo, mas ficou para depois, mas era uma pergunta para ser feita antes. A gente já ouviu, a gente que cobre política, algumas resistências de prefeito, de interior, de regiões que são aliados do governador Wagner e que são reticentes ao seu nome. Eu acho que o senhor já lida com isso também com alguma tranquilidade e está conversando. E é exatamente isso que a gente quer saber. O senhor reconhece que existe isso e está conversando? Porque o senhor foi para a campanha municipal e aí quando tem um envolvimento, né? Não, eu não reconheço isso como uma regra, não. Não, mas existe. Não, é natural, é natural. Isso vale para qualquer político. Perfeito. Qualquer um nome que fosse, você, como deputado, você atua em alguns municípios. E nesses municípios você tem a pessoa que é aliada sua. Então, nesse município, você vai fazer a campanha. Por exemplo, lá o de Freitas, para pegar um aqui bem próximo. Eu fui fazer campanha lá para o PT. E o prefeito atual é do PP. Então ele derrotou o candidato do PT nas eleições. Então isso pode deixar o prefeito ou a prefeita com o pé atrás. Pô, ele esteve aqui pedindo voto para o outro candidato. Mas eu tenho absoluta tranquilidade, eu tenho conversado com os prefeitos. Na condição de governador, você passa a ser juiz, passa a ser árbitro e você deixa de ser parte da disputa municipal. Então, eu tenho esse entendimento muito claro, tenho conversado, inclusive, quem é nosso aliado histórico em cada município e dizer, na medida em que nós vamos receber apoio de dois partidos diferentes, portanto, eu serei árbitro nesse município, eu não serei parte. Então, esse é meu compromisso com os prefeitos e prefeitas e manter aquilo que, na minha opinião, é extraordinário, que Lula começou e Wagner mantém aqui na Bahia, que é um tratamento igual para todos os prefeitos, independente de filiação partidária. Isso eu acho que tem que ser mantido. Hoje mesmo eu estava com o prefeito de Feira, José Ronaldo, onde eu reafirmei para ele que agora e no futuro o tratamento com Feira de Santana será o mesmo, independente de ter apoio ou não, porque eu acredito nisso. Lá moram baianos e baianas que precisam da ação do governo do estado para melhorarem suas vidas. Acho que o povo, graças a Deus, está cada vez mais consciente, está mais criterioso no voto. Às vezes eu chego no interior, a pessoa diz para mim, eu fui pesquisar na internet a sua vida e pode contar com o meu voto. Eu vi, ou seja, a pessoa entra nas ferramentas de busca hoje na internet, para não fazer propaganda de uma, e chegam lá, acham a sua vida inteira na internet. Então, isso permite ao eleitor que ele não ouça só a opinião de outras pessoas, que ele vá pesquisar e ele vê lá documentos, fatos, para ele formar seu juízo de valor. Isso é bom. Eu diria que eu tenho tranquilidade. Hoje nós vamos ter um grande e maciço apoio das lideranças do estado, de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Nós temos regiões, eu estou começando a caminhar para preparar o programa de governo. Nessas caminhadas tem regiões que nós estamos tendo 100% dos prefeitos presentes. Boa parte dos ex-prefeitos, às vezes são adversários dos prefeitos, também presentes na mesma reunião, porque todos percebem que a Bahia está crescendo, está melhorando e as pessoas querem estar nesse processo. Para a gente arrematar. Nesse campo aí você tem o back que cabeceia bem, o meia esquerda canhoto, habilidoso, o ponta que corre bastante, centroavante que faz o gol. Você se posicionaria como aí nesse campo? Hoje eu sou meio de campo. Quais as características? Eu diria que é fazer mediação entre as duas extremidades, de quem tem que ser mais duro atrás, de quem tem que ser mais leve na frente para fazer o gol e que quem tem que jogar de cabeça levantada em pé, olhando todo o campo. Então o governador tem que estar com a cabeça em pé, olhando todo o estado da Bahia, olhando toda a população e não baixando a cabeça, fixando o olhar nessa ou naquela região, nesse ou naquele partido. Tem que olhar todos
E eu diria que a posição que eu estarei nesse momento seria de meio de campo para poder olhar o campo inteiro e poder escolher a melhor jogada. Obrigado, secretário. Um abraço.